quando chegou uma multidão. E um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o sangue, o sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta, e tocando-lhe a orelha, curou. Então dirigiu-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saídes com espadas e porretes, como para deter o salteador. Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Verso 54. Então, prendendo, levaram, eu introduzi na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando, disse: Este homem, este também estava com ele. Mas Pedro negara, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, Pedro disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outra afirmara, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos de Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Os que tinham Jesus zombaram dele, davam-lhe pancadas, e vedando-lhe os olhos, diziam: Profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, reuniram-se em assembleia dos anciãos do povo, também os principais sacerdotes, como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: Se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus respondeu: Se vos disser, não acrediteis. Também se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora está sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso. Então disseram todos: Logo tu és o Filho de Deus? E eles lhes respondeu: Vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois: Que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos da sua própria boca. Como nós falamos ontem, por volta da meia-noite, Jesus ele foi levado pelos soldados, pela turma, para esse lugar. E antes eles decidiram levar Jesus para um homem chamado Anás. Segundo Ellen White, ele nessa época era ex-sacerdote. Mas mesmo assim eles fizeram questão de levar para esse homem. Anás era o cabeça da família. E não somente era o cabeça da família, mas também era um sacerdote. E ali então exercia uma função como sacerdote. Mas ele não era o principal. E a intuição de Anás, ele, com toda a sua astúcia, a sua sutileza, ele queria realmente condenar Jesus. E ele então procurou várias maneiras de poder realmente condenar aquele que ele tanto ouvia e queria realmente prender. E ele só tinha 2 maneiras de fazer isso. Uma deles era convencer o sinédrio, e a outra era convencer os romanos. O interessante é que, para convencer o sinédrio, ele tinha que arrumar um argumento na qual Jesus pudesse blasfemar o nome de Deus. E para os romanos, a única maneira de eles condenarem Jesus era se Jesus fosse julgado durante o dia e tivesse algo realmente que pudesse criminá-lo. Porque para os romanos, até que se provasse o contrário, a pessoa sempre seria inocente. E então esse homem, junto ao sinédrio, tentou de todas as maneiras arrumar argumentos para que pudesse condenar realmente a Jesus Cristo.
então, para conseguir o apoio do Sinédrio e também dos romanos, ele tentou esses dois argumentos. Ou Jesus blasfema, ou então ele é acusado de causar disseminação, está criando uma série, uma revolução, e assim ele seria preso e também seria condenado, julgado e condenado. E o mais interessante do que nós lemos nessa noite é que nenhum desses argumentos foi possível para a condenação de Jesus, porque os romanos não concordavam que alguém fosse julgado durante a noite, teria que ser durante o dia, e ainda assim teria que provar que ele era criminoso. E Jesus, ele era inocente, ele não era criminoso. Então os sacerdotes, eles procuravam empregar todo tipo de coisas para poder realmente conseguir esse julgamento de Jesus. Enquanto Jesus estava no pátio ali, naquele local de julgamento, e isso de madrugada, eles torturavam Jesus, faziam bárbaras com Jesus, zombavam de Jesus, e faziam tudo isso diante dos olhos dos romanos. Jesus não tinha nenhum segredo, Jesus não tinha nada de intuito que pudesse levar a sua doutrina, a levar as pessoas a pensar que ele era alguém que estava provocando algum assédio na nação. Não tinha segredos quanto aos seus intuitos, à sua doutrina. E ele então diz: eu falei abertamente ao mundo, respondeu Jesus. Eu sempre ensinei na sinagoga, no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto, segundo João 18:20. Cristo punha em contraste sua maneira de agir. Ele era calmo, ele era tranquilo, e realmente os acusadores não tinham argumentos para poder condená-lo. Durante meses eles perseguiram Jesus. E durante esses meses que eles perseguiram Jesus, eles colocaram espias para poder ver o que Jesus fazia, como falava, como agia. Portanto, havia muitas testemunhas que acompanhou Jesus em seus atos, em suas atitudes, e nenhuma delas poderia dizer ou comprovar que Jesus realmente era criminoso. E Jesus disse isso para eles, procurando enlaçá-lo e levá-lo perante acusadores diante do tribunal secreto, onde poderiam obter falsas testemunhas. Jesus então disse: vocês me acompanham todo esse tempo, falei abertamente ao público, nada do que eu falei pode me condenar. E então eles tentaram de outras maneiras a condenar Jesus. Então Jesus, voltando-se para aqueles que o interrogavam, disse o seguinte: para que me perguntas a mim? Não haviam os sacerdotes e príncipes enviado espias para observar os movimentos, relatar cada palavra sua? Não estiveram esses presentes em todas as reuniões do povo, levando os sacerdotes informações de tudo quanto se dizia? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei, replicou Jesus. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Anas, ele emudece diante da firmeza, da franqueza da resposta de Jesus, temendo que Jesus fizesse alguma alusão ao seu procedimento, porque ele não era um sacerdote honesto. Cristo replicou literalmente: se falei mal, dá testemunho mal; se falei bem, diferes. Cristo sofria vivamente sobre os nossos atos e os insultos enquanto era julgado nessa ocasião. Pois Cristo, ele sofreu profundamente diante da perfeição da sua santidade, diante do julgamento dos homens que agiam guiados por demônios. Achava-se rodeado de criaturas humanas sob o domínio de Satanás, e Cristo passou horas e horas sendo torturado e machucado. Isso durou da meia-noite até o amanhecer do dia seguinte. E antes que amanhecesse aquele dia, queridos, ainda eles continuavam torturando Jesus. Aí você olha para a cruz do Calvário e vê um Cristo pregado numa cruz que morre por nós, seres humanos. Mas são poucas pessoas que acompanham Jesus na sua trajetória desde a quarta-feira, que foi o dia mais difícil, quinta-feira, o dia mais complicado para Jesus, o dia que ele estava mais triste, porque o peso do pecado de toda a nossa comunidade estava sobre ele.
E na sexta-feira agora, ele ainda está sendo julgado, torturado, discriminado por nada que ele havia feito. A minoria fala de que Jesus realmente fez e sofreu antes de ir para a cruz do Calvário. Mas Satanás, ele realmente conduziu pessoas para que Jesus sofresse o máximo possível, a fim de que ele abandonasse a missão que era salvar nós, seres humanos. Quando o conselho se juntou nesse lugar, nesse dia, Caifás tomou um lugar como principal ali para dirigir essa situação, dirigir essa condenação. Caifás, ele considerava Jesus como um rival. Por isso, ele queria de todas as maneiras destruir Jesus. E a ansiedade do povo por ouvir Jesus Cristo, pessoas que estavam sendo transformadas, sendo convertidas, e sendo realmente sentindo o sentimento de seguir Jesus. Caifás, ele sentia que realmente Jesus era um problema para ele e para o crescimento dele no governo onde ele estava. O povo comparava a conduta de Jesus com Caifás e via grande diferença. E nós, muitas pessoas, elas iam se convertendo e com o coração desejoso de poder seguir Jesus. No próprio espírito daquela endurecida multidão que ali estava, surgiu uma pergunta: terá esse homem esperto divino ser condenado como criminoso? As pessoas olhavam para Jesus e viam ele como um ser santo. Na cabeça de alguns, será que ele ser condenado por isso? No princípio do seu ministério, Jesus havia dito que ele, usando esses argumentos de Jesus, porque ele disse: derribarei o templo e em 3 dias o levantarei. Ele prefigurava algo profético que ia acontecer no futuro, e esses homens então usaram esse argumento dizendo que Jesus estava falando algo assediando a nação, porque ele havia dito que ele derrubaria o templo e em 3 dias ele construiria. E aí vocês sabemos que Jesus não estava falando de um templo físico, estava falando dele mesmo. Ele morreria, no 3º dia ele ressuscitaria. Os romanos tinham se empenhado em reconstruir aquele templo também. Então, quando Jesus disse que aquele templo seria destruído, derribaria aquele templo e em 3 dias ele levantaria, eles pegaram esse argumento de Jesus agora, desse momento de condenação, e usaram contra Jesus, porque os romanos, eles tinham o templo como algo sagrado. E também os judeus também tinham o templo como algo sagrado. Tanto um como o outro ajudou ali. Então, a reconstrução do templo, o embelezamento daquele templo por essas pessoas era importante para eles. E agora eles usam a fala de Jesus, que não tinha nada a ver com o templo, para poder condená-lo. Mas como condená-lo? Se Jesus era um homem íntegro, santo, e não havia como condená-lo dessa maneira. Pacientemente escutava Jesus os contrários dos testemunhos que falavam sobre ele, mentiras a seu respeito, mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo não mencionava nenhuma palavra contra ou a favor de si mesmo. Então, como condenar o inocente? Então, usaram outro argumento. Quando viram que Jesus estava em silêncio, não respondia, não se manifestava, não se defendia, Caifás, erguendo para o céu as mãos, a mão direita, dirigiu-se a Jesus na forma de um solene julgamento e disse: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Isso é Mateus 26, verso 63. E em face desse apelo de Caifás contra Jesus, ele não poderia ficar calado. Nós sabemos, queridos, que há tempo de ficar mudo e há tempo de falar. E nesse momento de Caifás, Jesus não poderia ficar calado. Ele teve que responder a pergunta deste homem. E então, Jesus Cristo, que havia tido e tem comunhão com o Pai, não poderia ficar em silêncio, porque ele mesmo disse para os seus discípulos que se eles negassem a Deus,
Deus também o negaria no dia da eternidade. Mas o apelo era feito pela mais alta autoridade reconhecida na nação desse homem. E em nome do Altíssimo, Cristo não deixaria de mostrar o devido respeito pela lei. E mais ainda, sua própria relação para com o Pai era invocada. Precisava declarar plenamente quem ele era. E agora, pelo próprio exemplo, ele tinha que dar uma lição para os discípulos, pois todos os ouvidos se inclinavam para escutar o que Jesus responderia naquele momento. E todos os olhos se fixavam em seu rosto, quando ele, ao responder, muito disseste, uma luz celeste de Zeruarte parecia iluminar o pálido semblante. E então, ao acrescentar, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens dos céus. Esse foi o argumento que esse homem esperava de Jesus. Porque aqui ele se coloca como Deus, e ele era Deus, e é Deus. Mas para essas pessoas ele estava blasfemando. E esse foi o argumento que eles então encontraram para poder condenar a pessoa de Jesus Cristo. E aquele olhar de Jesus sobre este homem, parecia que Jesus estava lendo os pensamentos deste homem. E então Jesus diz: vereis em breve o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. E nessas palavras apresentou Cristo o reverso da cena que então ocorria. Queridos, esse homem rasgou as vestes para que o povo pudesse ver o pretexto deste homem, o horror daquilo que Jesus havia falado e afirmado. Mas havia uma lei levítica que nenhum sacerdote ou sumo sacerdote poderia rasgar as vestes. Quando um sacerdote rasgasse as vestes, que não poderia ser feito em hipótese alguma, ele estava desonrando a Deus, estava desonrando o seu ministério. Mas esse homem, ele simplesmente rasgou as suas vestes, numa atitude de mostrar o quanto estava irado. E o povo, mais uma vez, observava. E observava também a pessoa de Jesus. Era costume para os judeus rasgar as vestes por alguém que morria, um amigo. Mas o sacerdote ou o sumo sacerdote jamais poderia fazer isso. Era uma lei instituída por Deus lá atrás, era a pessoa de Moisés. Ele compartilhou essa lei, e essa lei tinha que ser seguida pelo povo judeu e por todo aquele que fosse sacerdote da nação de Israel. Cada ato do sumo sacerdote aqui era observado com interesse pelo povo, e Caifás pensou causar efeito exibindo sua piedade, mas na verdade ele estava tendo um ato de desonra a esse Deus, e ele foi observado por isso. O Sinédrio então declara que Jesus era digno de morte, porque ele estava blasfemando, se colocou como Deus. Mas, como eu disse, era contrário à nação judaica. Eu falei romano, mas a nação judaica, eles julgaram preso. E isso aconteceu com a pessoa de Jesus. Isso não era legal, não era um meio legal. E a própria nobreza e divindade de Cristo os provocava a fúria dessas pessoas. E a misericórdia e a justiça foram colocadas aos pés quando esse sacerdote tomou essa atitude. Nunca foi um criminoso tratado tão desumanamente como foi a pessoa de Jesus, o Filho de Deus. Mas sabe o que mais deixou Jesus triste nesse momento? Deixou Jesus mais angustiado, com o coração mais dilacerado, com um golpe profundo em seu coração que o atingiu de maneira íntima. Foi quando ele viu Pedro. E Pedro, ele estaria pronto para negar Jesus. E quando Jesus viu Pedro, ele realmente sentiu algo íntimo no coração, porque Jesus amava muito a Pedro. Pedro e João foram aqueles que, depois que os discípulos abandonaram Jesus, esses dois homens acompanharam Jesus até a sala do julgamento. Do lado de fora, eles estavam observando como estava sendo tratada a pessoa de Jesus. E os sacerdotes reconheceram João naquele dia, viram que ele era um discípulo de Jesus e o convidaram
estava para entrar ali somente para ele poder ver a humilhação que Jesus estava sofrendo naquele momento. E então João conversa com o sacerdote, e o sacerdote permite também que Pedro entre ali na sala de audiência e começa a visualizar tudo que estava ocorrendo ali com Jesus. No pátio deles havia uma fogueira. A fogueira foi acesa porque era uma noite fria, e ali estavam algumas pessoas reunidas, e ali então Pedro resolve se assentar-se junto a essa fogueira. E quando ele assenta sobre essa fogueira, uma mulher, uma jovem, que era a porteira, ela reconhece Pedro e diz: você também é um deles. E pela primeira vez, Pedro nega Jesus. E quando ele negou Jesus, o cara cantou e ele lembrou-se das palavras de Jesus. Pedro, tão depressa, envergonhado do seu mestre, ele sai um pouco mais distante. E aí então, Pedro, pela primeira vez, ele disse que não conhecia Jesus. E nós? Será que às vezes não agimos também como Pedro? Diante de uma situação, diante de um momento, será que às vezes nós não sentimos vergonha por dizer que somos seguidores de Jesus? Será que por algum momento, às vezes, nós decidimos usar uma roupa que não diz que nós somos um cristão seguidor de Jesus por vergonha de Jesus? Pedro negou Cristo, dizendo que não o conhecia, não querendo que saibam quem realmente nós somos. Será que nós às vezes não negamos Jesus? Pela segunda vez, foi a atenção chamada para Pedro. Jesus Cristo vê Pedro lá fora, e então, com juramento, Pedro diz: não conheço esse homem. Mas lá fora estava um homem, e ele diz: não te vi eu no orco com ele? Também esse verdadeiramente estava com Cristo, pois também ele é Galileu. E no sábado você ouviu que o Galileu tinha um sotaque diferente. O Galileu, ele falava diferente. A linguagem do Galileu era uma linguagem pura, e por isso Pedro é identificado como aquele que também esteve lá no horto, onde Jesus foi preso e levado à prisão para ser condenado. E ele mais uma vez nega Jesus. Pedro havia ouvido dos lábios de Jesus muitas coisas. Pedro era uma das pessoas que estavam muito próximas de Jesus. E então ativou a memória quando ele nega Jesus pela segunda vez. Sua memória fez ele recordar daquele momento em que Cristo diz assim: Pedro, eu orei por ti para que você não fosse enganado. O diabo queria se enganar, mas eu orei por ti. Pedro também se lembra daquele momento em que ele diz assim para Jesus: eu te seguirei até na prisão e até na morte. E agora, ali estava Pedro negando Jesus. Pedro também se lembrou da advertência, quando Jesus disse exatamente o que eu acabei de falar, que Satanás havia pedido para cilanar Pedro, e Jesus intercede por ele. E naquele momento, o olhar do mestre se cruza com o olhar de Pedro. E então Pedro, ele avança na solidão das trevas, e ele então se lembra lá de Getsemane, quando Jesus estava ali sendo preso. E antes de ser preso, estava em oração, e no momento de oração estava suor de sangue. Pedro se lembra de tudo isso. E então, ele se lembra também quando Pedro disse Jesus para Pedro: vigiai e orai. Enquanto Jesus orava, eles dormiam. Tudo isso veio à memória na cabeça de Pedro. Mas o coração de Pedro foi transformado. Depois daquele olhar, depois de sair dali, amargamente triste, Pedro desejou a morte. Mas ele foi alcançado pela graça, o olhar de Cristo, e teve uma vida transformada. Eu pergunto para você essa noite: quanto tempo você passa com Jesus? Quanto tempo você passa
pergunta para Jesus: és tu o Cristo? Perguntaram para ele. Cristo permaneceu em silêncio. E então ele resolve responder e diz assim: desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Então veio a pergunta: então logo tu és o Filho de Deus? E assim, pela terceira vez, pela terceira condenação das autoridades judaicas, Jesus devia morrer. Tudo quanto se fazia, então é necessário, pensavam, para que realmente Jesus pudesse ser condenado e ser morto. E ocorreu então a terceira cena de maus tratos com Jesus. Jesus foi tratado de maneira cruel 3 vezes naquela madrugada. E tudo isso para que convencer o povo de que Jesus era o criminoso. Ao ser proferida pelo juiz da condenação de Cristo, Herodes disse que uma fúria satânica apoderou-se do povo, os gritos assemelhavam-se ao rugir de feras, e a multidão precipitou-se para Jesus. E ali então, eles declararam Jesus como culpado e culpado de morte. Jesus deveria morrer, mas morrer por quê? Eles não entendiam. Queridos, os sacerdotes, os principais, eles esqueceram a dignidade, o cargo que eles tinham. Ao maltratar o Filho de Deus, os mais insultos homens se empenharam em realmente torturar Jesus, maltratá-lo de maneira como nenhum ser humano foi maltratado neste mundo. E ao ser tirado o pano ali, onde estava Jesus, alguém cuspiu no rosto de Jesus e ainda deu uma bofetada no rosto de Cristo. Tudo isso Herodes diz que devemos meditar todos os dias e pensar, meditar no que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário ele simplesmente morreu. Mas o que aconteceu nos 2 dias antes? É nesse momento que nós devemos pensar e meditar no que Cristo suportou, e tudo que ele suportou foi por minha e sua causa. Jesus passou por tudo isso por nossa causa, Deus. E sabe, Jesus Cristo, ele realmente ama a mim e você. Às vezes nós pensamos que somos insignificantes, que nós não valemos nada, não somos úteis, mas Jesus não nos considera dessa maneira. E é por isso que ele foi para o Calvário, para morrer na cruz. E antes de chegar ao Calvário, ele sofreu terrivelmente para poder dar a nós a liberdade, a salvação e também a vida eterna. Queridos, ele vai voltar somente por mim e por você. Cristo Jesus virá novamente a esse planeta miserável por nossa causa novamente. E agora ele vem para buscar eu e você. Naquele dia, Jesus Cristo, por não mais ser um dia, ele então já tinha a sentença de morte declarada, morreria numa cruz naquele dia. Então, quando você olha para Jesus Cristo e vê ele no campo do Calvário, você não pode imaginar que Jesus Cristo passou pelo menos 18 horas sofrendo torturas, sofrendo zombarias, para que pudesse no final daquele dia morrer na cruz para salvar nós seres humanos. Jesus Cristo, quando amanheceu o dia, e depois das 9 da manhã, Jesus Cristo foi levado pelas ruas de Jerusalém. E Herodes disse que foi um verdadeiro carnavalesco, porque as pessoas zombavam de Jesus, faziam gozação a respeito de Jesus. E então, naquela procissão, eles levaram Jesus até a cruz do Calvário. E quando Jesus Cristo foi colocado na cruz, o céu chorou, a chuva caiu, a natureza se manifestou, só o ser humano não entendia o que estava acontecendo naquela tarde. O Filho de Deus estava morrendo na cruz para dar salvação a mim e a você.
E Jesus Cristo fez isso, queridos, porque Ele nos ama. Então não se sinta inferior, não se sinta um João Ninguém. Se alguém te despreze, não se preocupe, porque Jesus também foi desprezado. Jesus foi humilhado e foi abandonado, principalmente pelos seus melhores amigos. Se todos nós passamos por isso, olhe para Jesus. Ele passou por tudo isso. Ele não merecia, mas Ele suportou tudo isso para que eu e você pudesse um dia estar com Ele na sua eternidade. Jesus Cristo morreu naquela tarde, por volta das 3 horas da tarde. E então a natureza se manifestou. E então Jesus descansou numa sexta-feira como hoje. Nesse horário, Ele estava na sepultura. E amanhã eu espero que o pastor diga para nós o que aconteceu depois daquele sábado. Porque, sinceramente, foi a sexta-feira mais triste do universo. Mas também foi a sexta-feira de maior esperança para todos nós, seres humanos. O Filho de Deus, queridos, Ele morreu naquela cruz. Mas Ele quer ocupar o nosso coração todos os dias. Por isso, a minha pergunta novamente é: quanto tempo você passa com Jesus? O que você conversa e fala com Jesus? Tudo isso é importante para Jesus. É importante que você realmente tenha um relacionamento com Ele, porque um dia Ele vai voltar. E Ele quer que nós estejamos com Ele na sua reino eterno, na sua eternidade. Para os que é isso, pastor, levanta as mãos. Glória a Deus. Neste momento, você vai cantar. Gostaria que você, enquanto ouvisse essa música, que você pudesse conversar com Deus. Ser grato a Deus pelo que Cristo fez por você e por mim na cruz do Calvário. E mais uma vez, se entregar totalmente, completamente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Naquele dia, Jesus, tudo que ele passou, os anjos registraram todos os momentos. E assim como Jesus Cristo, nós também temos um registro no céu de tudo que nós passamos. Cada lágrima que você derrama, cada dor que você sente, tudo está sendo registrado no céu quando você padece tudo isso pela pessoa de Jesus Cristo. Um dia, queridos, Jesus Cristo dará a recompensa. Não é a vida eterna. A recompensa maior no céu é estar com Jesus. O dia eterno não adianta nada se não temos Jesus Cristo. A maior recompensa nossa é estar na presença de Jesus todos os dias. Andar com Ele, passear com Ele pelo universo, conhecer algumas coisas que nós não podemos conhecer hoje, mas acima de tudo, desfrutar da presença real de Jesus na nossa vida. Que Deus abençoe a mim e você mais uma vez essa noite. Vamos colocar em pé e vamos orar. Santo Deus, bom Pai, como é que nós podemos expressar nossa gratidão, Senhor? Por tanto amor, tanto carinho e tanta compreensão que o Senhor tem por cada um de nós. A única maneira que nós encontramos é convidar o Senhor para o portão do nosso coração, Senhor. E mesmo que a porta seja trancada, o Senhor tem toda a liberdade para poder entrar em nossa vida, Senhor. E fazer de nossa vida a tua vida, Pai. Fazer de nosso viver o teu viver. Colocar em nós o prazer de andar cada dia com Jesus nessa vida, preparando-nos para estarmos com Ele na sua eternidade. Pai querido, o Senhor conhece cada um de nós aqui nessa noite. O Senhor sabe o que vai no nosso coração, na nossa alma. O Senhor sabe o que precisa ser feito para que possamos deixar algumas coisas que nos colocam distante do Senhor. E o Senhor sabe também o que precisa ser feito para ser colocado dentro de nós, aquilo que nos aproxima cada vez mais do Senhor. Teu Espírito está aqui, Senhor Deus, e Ele anda no meio de nós. E nessa noite, ó Pai, também se sinta à vontade, para que através da ação dEle, com a graça, possa realmente ser coberto em cada um de nós. Nosso caráter seja moldado e transformado a cada dia, para que nós possamos mais e mais sermos parecidos com a pessoa de Jesus. Por bondade, Senhor Deus, que essa graça, Senhor, faça com que aqueles que olharem para nós possam ver em nós algo diferente, porque é a pessoa de Jesus que está em nós. E que assim como aconteceu naquele dia, naquele julgamento, quando muitas pessoas, como diz a tua serva, sacerdotes e pessoas do povo, puderam então ver ali Jesus, puderam então aceitar a mensagem que ele transmitia através do seu silêncio. E como será bom quando Cristo voltar essa terra e poder ressuscitar essas pessoas e poder levar junto dele para as nações celestiais. Queremos também estar lá, Senhor, por gratidão e por amor à pessoa de Jesus. Nos dê essa bênção, Deus, a partir dessa noite. Nos ajude a vivermos cada dia na presença de Jesus e andarmos com Ele cada dia, Senhor. Não ter vergonha de dizer quem nós somos, a quem nós seguimos, não ter receio, mas realmente ter coragem de declarar nosso amor pela pessoa do Senhor Jesus a cada uma de nossas vidas. Aqui está a parte da tua igreja, Senhor Deus. São essas pessoas que o Senhor Jesus também morreu por elas. Eu tenho certeza que naquele grande e glorioso dia, Ele quer ver cada um de nós e levar cada um de nós para estar junto do Teu Reino Celestial. Por vontade, ó Pai, nos ajude nisso. Cubra nossas falhas, perdoe os nossos pecados, te louvamos nessa noite. E se ainda há algo que nos separa do Senhor, perdoa-nos, purifica-nos, nos conceda a graça do Teu Santo e Bom Espírito, para que Ele realmente termine a sua obra em nossa vida, e nós possamos ver em breve de novo a face do nosso Senhor e Salvador Jesus. É em nome dele que nós te oramos e te agradecemos, que a tua vontade se faça em nossa vida, hoje e sempre. Amém.